Olá, meus queridos. Hoje é dia 9 de maio, uma sexta-feira. 9 de maio de 2025, sexta-feira, 23h40 da noite. E você está aqui para mais um Perdendo Tempo podcast. É isso aí, caras. Mais um. Hoje eu tenho bastante coisa para falar, sinceramente, tem bastante assunto. Deixa eu desligar a internet. Nossa, o brilho tá alto do celular. Vamos começar o podcast, meu filho. Vamos lá. Foi meu aniversário recentemente, foi meu aniversário dia 26 de abril, que caiu num sábado. E aí nesse fim de semana, na verdade no sábado em si, né? Quer dizer, vamos lá, vamos contar os planos do fim de semana, o que realmente aconteceu. Eu queria no sábado à noite marcar uma pizza com meus amigos, meus queridos amigos. E assim foi feito, né? Foi numa pizzaria aqui tradicional de São Paulo, tal, que é a minha favorita, né? Desde que eu a conheci e sempre vai ser. E aí eu queria, né? Comemorar lá com meus amigos, só com meus amigos mesmo. E aí o que eu combinei com meus pais para comemorar no domingo. Com eles, né? O meu aniversário. Mas meu aniversário tecnicamente foi sábado, né? 26 de abril. Por quê? Porque não no almoço, né? Do 26 de abril. Porque no almoço de 26 de abril tinha um outro aniversário de um amigo do meu pai que não fazia aniversário no mesmo dia que eu, mas faz aniversário perto, né? E a comemoração caiu bem no dia do meu aniversário, no sábado. E aí esse amigo do meu pai convidou meu pai, né, e minha mãe e eu para ir lá no sítio dele comemorar o aniversário dele e tudo mais. Minha mãe não estava muito afim de ir, então ela não foi. E aí eu e meu pai fomos, né? Fomos lá e tudo mais. E só de conhecido mesmo, eu não lembro se eu já tinha visto esse amigo do meu pai aí, ou não, se eu já tinha conhecido ou não. Mas de pessoa realmente conhecida mesmo, tinha o irmão do meu pai. Porque meu pai tem um irmão mais velho. E a esposa dele, né, que foi também. E aí esse irmão do meu pai, ele é um pouquinho diferente do meu pai, né? Meu pai, ele é mais... Apesar de ele ser simpático, carismático com todo mundo e tal, ele é muito tranquilão, assim, sabe? Ele não zoa, ele não brinca, ele não fala palavrão, ele é muito tranquilo, sabe? Ele não fala nada de errado, nada. Ele é muito... Ao mesmo tempo que ele fala muito, mas ele não fala besteira, assim, entendeu? Ele fala... Tipo, ele é mais tranquilo, ele não zoa, basicamente, sabe? Sabe aquela brincadeira de homem, sabe? De zoar, de falar de mulher, falar de, sabe? Safadeza, tudo mais. Meu pai não tem isso. E quem tem? O irmão do meu pai. O irmão do meu pai tem esse aspecto, né? De falar besteira, de falar
merda, de falar safadeza. Tipo, o que meu pai não tem, tá ligado? Ele pegou, você entendeu? Tipo, pensa assim. Tem dois, né? Dois filhos ali, né? Dos meus avós, né? Um é meu pai, o outro é o irmão do meu pai e tal. Aí, né? Beleza, né? Deus vai jogar um pouquinho, né? De habilidade de falar safadeza, merda e tal. Um pouquinho nos dois, certo? Né? E aí, o que o irmão do meu pai fez? Literalmente roubou toda essa habilidade do meu pai e ainda dobrou, você entendeu? Ou seja, o cara é muito, muito foda, velho. Ele fala muita merda, bicho. Muita merda. Nossa senhora. Bom, então só tinha de conhecido ele, tipo, só tinha de conhecido mesmo que eu conhecia, era o irmão do meu pai, né, e a esposa dele. Então, eu aproveitei lá, bebi e tal, e eu falei que era um churrasco, não, né? Não falei que era um churrasco. Era pra ser um churrasco, só que aí teve mudança de planos e na verdade foi uma feijoada, né? Uma feijoada lá num sítio muito simpático, muito bonito, muito bacana. E, e aí eu bebi bastante e tal, bebi bastante cerveja e tal. E fiquei lá e tal. E uma hora, né, o irmão do meu pai, ele sempre conversa comigo, ele gosta bastante de mim e tal. Gosta de conversar, gosta de falar muita merda pra mim, contar as histórias dele e tal, né? Enfim, ele tem meio que até uma necessidade de falar, sabe? Né? Então, e aí ele contou algumas histórias sensacionais que eu vou tentar contar nesse podcast. Vamos lá. Primeira história. Eu quero ler aqui pra ver. Tá, esse é legal. Enfim, meu pai e o irmão do meu pai, né, moravam, né, numa casinha lá tal. Lá num bairro lá de São Paulo, não precisa especificar, né? Enfim. E na frente, né? Era um sobradinho, né? Bem humilde e tal, bem tranquilo. E na frente tinha um outro sobrado, só que muito maior, muito mais bonito, muito mais chique, né? E tal. E era, né, de uma família um pouquinho mais rica, né? O pessoal era, né, considerado. Eles eram respeitados na rua, eles eram, né, os caras da rua, tá ligado? E aí tinha um filho lá, o filho, né, dessa família, né, mais rica e tal, que era, né, mais respeitado, enfim, então. E aí, uma hora, né, meu irmão do meu pai brincando na rua, enfim. Meu pai, eu acho que nem tinha nascido nessa época, ou era muito, muito pequeno. Enfim, o irmão do meu pai tava lá brincando na rua e tal, e aí, né, eles começaram a. Eles tiveram uma discussão, né? O irmão do meu pai e o meu filho lá da família rica, o Playboy. Por quê? Deixa eu lembrar por quê. Ah, tá. Não teve muito uma. Eu acho que. Eu só não lembro, eu acho a razão específica, mas não é muito importante. É, eles começaram a brigar, tal. Aí brigaram, tal. Os dois se machucaram bastante, assim, sabe? Tipo, ralaram tudo, ficaram ensanguentados e tal. E aí voltaram pra casa de boa. Né? Uma briga honesta. Uma briga honesta tal.
E aí, só que a mãe dessa família rica viu o filho dela todo assim, ensanguentado, todo machucado e tal. E aí foi lá tirar satisfação. Olha o que o filho de vocês fez e tudo mais. Fez com meu filho. E aí, tipo, né, o irmão do meu pai foi lá e tal, falar com a senhora que tava putaça. E falou assim, mas olha, eu também tô todo ensanguentado, filho. Tá, tô machucado igual, foi uma briga, tá ligado? Enfim, não, beleza. E aí a senhora mete, se esse alemão aguado, alguma coisa assim, alemão aguado, né? Se esse alemão aguado tocar no meu filho de novo, vocês vão ver. E aí o irmão do meu pai simplesmente tirou o shorts junto com a cueca pra baixo, tá ligado? Botou pra baixo, mostrou a bingola, falou aqui ó, o alemão aguado aqui ó, pra senhora. E aí a senhora ficou putaça. Enfim. E aí. E aí, enfim, meio que se encerrou-se a discussão ali e tal, momentâneo, né? Mas, assim, aí né, meu avô, meu querido avô, ele que é pai do meu pai e pai do irmão do meu pai, obviamente. Ele acabou sendo notificado, né, disso depois. Sendo notificado dessa treta e tal. E tipo, falou, né? Não, senhora aí da frente, né? Não sei se ligou pra mim, enfim. Falou que você mostrou a pingola sua pra ela, né? E tal. E aí o irmão do meu pai contou a história, né? Não, aquela me chamou de alemão aguado. E aí. E aí o meu avô, né? Falou, então da próxima vez que ela te chamar de alemão aguado de novo, você mostra de novo essa bingola, porra. Caralho, velho, foi muito foda. E aí foi isso, cara. Ele me contou isso. Né? Enfim, a gente né? Como que eu posso falar? Pô, eu sou mais branquelo, sou alemão também, sou apelidado de alemão por uns caras e tal. Então, né, vim de família mesmo. Meu pai é branco, o irmão do meu pai também é branco e tal. Então é isso, os alemãozinhos. Mas meu pai, né, a família do meu pai e tal, veio, mano, veio sempre humilde. Nunca eles passaram fome, tipo, necessidade, sabe, completa, né? Mas também eles nunca viveram no luxo, né? Meu pai conquistou tudo que eu posso usufruir hoje, né? Então, eles eram, né, humildes e tudo mais. E o irmão do meu pai, né, apesar de ser alemão, branquelo e tal, ele era maloqueiro de rua. Ele convivia lá com o pessoal igualmente, você entendeu? Convivia lá, enfim. Ele não tinha medo das coisas, né? Ele se misturava lá e metia a cara e foda-se, ele era pobre igual, você entendeu? Aos outros. Então, é isso, né? E aí a segunda história que é melhor ainda. Melhor ainda. Vamos lá. A segunda história, o irmão do meu pai, né? Ele
essa história que eu acabei de contar, ele tinha, sei lá, puta, não sei, viu? Ele não era tão adolescente, mas também não era, sei lá, não tinha 3 anos, né? Ele tinha, sei lá, acho que uns 9, 10 anos, alguma coisa assim, 12, vai, por aí. Já essa outra história que eu vou contar, se eu não me engano, ele tinha uns 16 por aí, uns 16, né? E se passou em outro bairro lá de São Paulo, que, né, eles se mudaram. Então, ele era mais. Na primeira história eu lembrei agora, ele era mais novo, ele tinha uns 6, 7 anos mesmo, né? Por aí, 7 anos, vai, 8 anos, enfim. Ele era mais novo. 10 anos, vai, enfim. Desculpa, cara, desculpa. Mas nessa segunda história ele tinha 16 anos, tá? 16 anos. Ele foi jogar futebol, né? Na quadra lá, pública, lá do bairro. E tinha neguinho lá, tal, enfim. Ele se misturava lá e, né, jogava. Tinha bastante preto, bastante neguinho. Aí veio um neguinho mal encarado, tal, que, né, parecia não gostar muito né, do irmão do meu pai e começou a mexer com ele. Né? É, começou, né, a, tipo, encarar ele, começou, né, a dar umas... encheu o saco, né, do irmão do meu pai. E... caramba, mano, eu queria lembrar exatamente do que aconteceu, mano. Que pena que eu não anotei, cara. Exatamente o que aconteceu. E infelizmente eu não tô fazendo, né? Passou-se um tempo desde que eu ouvi essa história, então eu tô esquecendo dos detalhes. Mas o neguinho foi com a cara dele. E aí começou a falar umas coisas pro irmão do meu pai e tal. E. E tudo mais. E. E o papo foi desenrolando, né? O papo foi desenrolando. Enfim, e aí chegou no momento, né, meio crucial da discussão ali, né, meio acalorado. E aí o irmão do meu pai deu um tapa na cara do negão. E que ele era mais velho, ele tinha uns 19, 20 anos, tá ligado? E deu um tapa na cara. E, né, ele tava rodeado dos amigos, né? E tudo mais. Então, tipo, o irmão do meu pai tá fudido, fudido. Só que a sorte dele é que tinha policial lá perto. E aí, e aí os policiais chegaram rapidão, tá ligado? E meio que tipo, vou te levar pra detenção e tudo mais. Né? E fingiu, né? O policial fingiu levar o irmão do meu pai pra detenção e tudo mais. E só fingiu mesmo, porque aí, enfim, quando eles se afastaram e tudo mais, ele só deixou o irmão do meu pai lá perto da casa dele e tudo mais. Tipo, porque ele sabia que. O policial sabia, né? Que o irmão do meu pai literalmente brincou com a morte ali, né? E. E aí o neguinho, obviamente, ficou putaço, né? Putaço.
churrasco, o irmão do meu pai pegou um puta rancor e queria se vingar, né? Queria se vingar. Daí, o irmão do meu pai falou, eu sabia disso, né? Eu sabia que ele, como o neguinho também estudava meio que na mesma escola, né? Do irmão do meu pai. E ele sabia que podia dar merda, né? Então, o que ele fez? Ele contou pro meu avô, né? Contou pro pai dele a história, né? Então, tipo, pô, deu uma surra no neguinho lá. E, porra, ele tem, né? Ele pode me pegar na escola e tudo mais, ele pode me matar, né? Eu não sei se, tipo, deu pra ouvir, tipo, o irmão do meu pai ouviu, né, o neguinho, tipo, brabo, gritando de longe, eu vou te matar, da próxima vez que eu te ver, eu vou te matar, seu alemão, branquelo, filha da puta, tá ligado? E aí foi isso, né? Aí o irmão do meu pai falou pro meu avô, né, contou a história. E aí o que aí o meu avô simplesmente, né, falou assim, ó, então se esse neguinho aí quiser chegar perto de você e quiser te matar, você, ó, e aí passou-se a, a braba pro irmão do meu pai, tá ligado? Passou-se a pistola pro irmão do meu pai, literalmente, uma pistola, uma arma. Passou, ó, se ele quiser te matar, você dá 2, 3 no peito dele, que ele não vai te aí ele não vai te mexer mais não, ele não vai conseguir mais mexer com você não. E aí, o irmão do meu pai, né, pegou a, pegou a, sei lá, vou falar de Glock, né, mas não sei se foi uma Glock, enfim. Pegou a, caramba, quais são os outros apelidos de pistola, cara? Tipo, pistola é ruim, né, tipo, sei lá. Eu tô esquecendo, mas tem outros apelidos mais bacanas, né? Sem ser pistola. Mas enfim, pegou e levou, né? Escondido, bem escondido na mochila e tal. Não sei se foi na mochila, enfim. Levou pra escola, né? Qualquer coisa ele tava ali, preparado, né? E aí, uma. Ele tava no barzinho lá com os amigos. O irmão do meu pai, né? Tava no barzinho, enfim. E aí chegou o neguinho. Neguinho, né? Chegou ali e tal. Ele chegou sozinho. O irmão do meu pai tava com os amigos dele lá, né? E tudo mais. E aí o neguinho meio que falou assim, né, eu falei que, sei lá, não lembro o que ele falou, cara. Enfim, ele arregou basicamente, né? Falou assim, tipo, fica esperto aí, alemão, filha da puta. Fica esperto aí, da próxima vez, né? Eu vou te pegar, você fica esperto, hein, filho. Tá ligado? E vazou. Por quê? Porque o irmão do meu pai tava com os amigos lá no bar. E sorte, né? Sorte do neguinho que vazou mesmo, porque se ele fosse pra cima, era 3 tiros na barriga do neguinho, caralho. Era 3 tiros na barriga do neguinho. E aí, essa foi a história, cara. Essa foi a história. Não foi um puta plot twist, né? Não foi nada. Enfim, não teve.
eu contei de uma maneira horrorosa, infelizmente. Mas esse foi importante, cara. O importante foi isso. Foi que o irmão do meu pai tá vivo aí pra contar essa história e conseguiu se safar do neguinho. Então foi isso, cara. Ele me contou alegremente essas histórias, tá ligado? Lá na festa onde eu estava. E eu ouvi com o maior prazer. Foi muito bacana, cara. Foi muito bacana. Saber um pouquinho da história da minha família. Foi bem legal. Foi bem legal. Mas é isso, bicho. Muito. Foi. É muito bacana, velho. Muito bacana, tá? As famosas, né? As brigas de rua, briga raiz, né? Enfim. Bom, vamos lá. Temos mais algum outro assunto? O outro assunto, cara, foi no fim de semana passado que aconteceu. Que basicamente eu fui obrigado a ir num casamento que eu já estava convidado há muito tempo atrás. Eu acabei de meter, como que chama? Quando você joga duas palavras do mesmo sentido na mesma frase. Não é pleonasmo, né? Eu não sei se é pleonasmo, acho que não. Mas há muito tempo, né? Não posso falar há muito tempo atrás, porque há já se refere ao passado e atrás, mais uma vez ao passado, então não faz sentido. Ou é muito tempo atrás, ou há muito tempo. Eu já estava convidado, então eu tinha que ir, né? E esse casamento era do irmão da minha ex. O irmão da minha ex ia se casar. Lá com a namorada dele e tal. É o irmão mais velho, né, da minha ex. E, né, eu ia ser obrigado, né, a encontrar minha ex lá e tal. Então, realmente eu não queria ir, né, mas eu fui convidado ano passado, onde as coisas ainda não tinham se acertado, né. Onde eu já não, ainda não tinha dado o ponto final, né. Ela ainda, né, tinha acesso ao meu WhatsApp, ela ainda, né, conversava comigo, né, a gente era amigo, né. Então eu fui obrigado a ir, cara. Foi um casamento, foi, né, foi bonitinho, foi arrumado e tal. Deu, né, uma ansiedade, né, deu uma ansiedade. Um pouquinho, sim, não foi muito não. Mas de resto foi tudo bem e tal, né? Assisti, foi muito legal a cerimônia, prestei bastante atenção na cerimônia, nas palavras, nas coisas, né? Que o padre dizia ali e tal, para ver realmente como que é uma cerimônia. E cara, foi muito interessante, né? Nessa cerimônia teve o padre deu a Eucaristia, fez a Eucaristia, ou seja, né os noivos, os noivos comungaram antes de, né, meter o sim, você entendeu? Então foi bem interessante, cara, porque nos outros casamentos que eu tinha visto já, eu não lembrava da Eucaristia, né? Eu não sabia, não lembrava.
Mas é isso, né? Eles comungaram. Eu não sei se é uma tradição ou não. Tipo, realmente seria a regra, né? Só que a regra litúrgica do sacramento do casamento, né? Eu acho que é, né? E quem tava fazendo errado foi nos outros casamentos que eu fui. Que foi tipo só em 2, eu acho, né? Pode ser que tenha tido, só que eu não lembro. Você entendeu? Eu não lembro de ter tido. Então, foi bacana acompanhar, né? Prestei bastante atenção e tal. Foi engraçado que minha ex recitou lá um verso lá, um trecho, né? Lá da Bíblia. Sobre. Foi um trecho bonito, cara. E depois eu descobri, né, que não foi ela que escolheu, foi meio que aleatório, foi da hora. Ainda bem, né, que foi aleatório. Mas enfim, falava do amor de Deus, que o amor de Deus é infinito, que o amor de Deus, né, é misericordioso. Falava um monte de coisa, assim, do amor, sabe? Tipo, que o amor de Deus, o amor que a gente deve ter, é a coisa mais importante de todos, enfim. Falava mais ou menos isso, um trecho sobre o amor. E, cara, foi bem legal. Só que o engraçado é que ela começou a chorar no meio do bagulho. No meio da leitura do trecho. E eu completamente já superado, né? Pra quase, vai. Eu queria escutar a porra do trecho, só que ela tava chorando. Aí tava foda de escutar o bagulho. Mas ela não chorou tanto assim, cara. Chorou no comecinho, sabe? Deu aquela fungada, mano. Mas, tipo, eu fiquei assim, cara, continua essa porra, mano. Eu quero escutar a porra do trecho, tá ligado? Continua essa merda aí, tio. Tá ligado? Enfim. Bom, aí ela conseguiu terminar, né? Enfim, conseguiu terminar. Infelizmente, cara, eu tenho que notificar, né? Eu tenho que deixar no aval, né? Aqui nos anais da história que essa desgraçada tá bonita pra caralho. Não vou negar, não vou negar que ela está formosa, mais formosa do que eu, né, já tinha visto, né? Ela está mais magrela, ela está com um corpo mais formoso, mais bonito, né? Né? Então, olhem para isso, né? Porra, ela chorou ali né, na leitura, não precisava, ninguém tava chorando, só ela, né? Não chorou tanto assim, algumas vezes acontece, normal, tudo bem, casamento, beleza, emoção, legal, tá, casamento do irmão dela, tá, beleza. E, bom, aí foi-se pra festa, né? Foi-se pra festa, né? Bom, a festa foi bacana, foi bem chique, né? Foi bem, pô, bem boa, né? O que eu resolvi fazer na festa, cara, beber uísque e caipirinha. Não bebi cerveja dessa vez, eu só meti a bala no uísque e na caipirinha. Era uísque, era uma dose de uísque, uma dose de caipirinha, uma dose de uísque, uma dose de caipirinha. E fui metendo bala. No comecinho ali e tal, ainda tava tranquilo, né? No comecinho, tava suave. E aí, né, eu fui cumprimentar, chegou a hora de cumprimentar, né? Primeiro cumprimentamos, né, a mãe da minha ex, né? E tudo mais, ela é super simpática, enfim, é bem legal. E, né, fez umas brincadeirinhas, tipo, ai, você não gosta mais da minha filha.
e tudo mais. Mas faz parte, né? Eu não me incomodei. Eu, eu gosto suficientemente da mãe da minha ex, assim, tipo, pra, tipo, ela, sabe, tipo, não me incomodar com isso, enfim. E de fato eu já tô praticamente superado nisso, né? Mas eu não nego, assim, tipo, teve um pouquinho de ansiedade, sim, teve um pouquinho de tristeza. E sim, cara, teve uma tentação, né? Uma tentação. Principalmente quando eu fiquei um pouquinho mais bêbado. Uma tentação veio pensamentos, né? Veio pensamentos inevitáveis aí de, né? Porra, será mesmo, velho? Será que, né? É o correto a se fazer, enfim. Isso foi um pouquinho mais pro fim da festa. Mas vamos voltar pro começo da festa. Então eu tive que cumprimentar a mãe da minha ex, tá? E depois eu fui cumprimentar, né, o pai da minha ex e ela, né? Eu fui meio que junto com minha mãe, enfim, nessa ocasião. E aí ficou tipo eu, minha mãe e minha ex conversando, né? Um pouquinho em pé. E aí nessa conversa aí, né? Foi uma conversa normal, sabe? Tipo, falando do casamento, falando, tudo bem, né? Minha mãe começou a perguntar sobre a questão da formação, como está o trabalho, sei lá o quê, né? Ela que se formou dentista, não sei se já se formou ou não, porra, não lembro. Mas ela falou assim, tá difícil, já se formou sim, porra. Ela já se formou dentista. Aí, tá difícil de arrumar trabalho, caralho, enfim, é complicado. Ela tá se fodendo pra arranjar trabalho, até tá pensando em concurso público. E aí, enfim, bom, a parte mais importante é que ela começou a falar assim, que ficou, sei lá, tipo, é que eu esqueci de explicar uma parte. Esse casamento foi onde? Foi feito num hotel, né? E num hotel, né, grande, assim, tipo, no interior aqui de São Paulo. Meio que um resort, né? É um resort bem grande, né? Que tem um terreno bem grande. E, e lá tem uns salões de festa ali e tal, para serem contratados e tudo mais. E lá foi feito o casamento, né? A cerimônia foi feita do lado de fora, ali, com uma vista muito bacana para uns lagos e tudo mais. E aí tinha logo o salão de festas ali pertinho, que, né, era só, né, andar para trás ali e entrar no salão de festas, o salão de festas ali para fazer a festa do casamento. Então, a questão é o seguinte, esse hotel, né, era pra gente ter ficado nesse resort, né, era pra todo mundo ter ficado nesse resort, ou nesse hotel, enfim. Só que essa questão, eles não aceitavam 2 diárias, parece, né? Eles só aceitavam 3 pra cima. E tava um absurdo de caro, tá ligado? Tava um absurdo de caro, enfim. E aí minha mãe foi tentando reservar, foi um caô do caralho, foi uma merda. Foi uma treta da porra, né? E aí a gente acabou nem ficando nesse hotel, a gente ficou num outro hotel da cidade, né? Que é o Ibis. A gente ficou num Ibis, ali tranquilo, passou uma noite só, né? Foi lá pro casamento, dormiu e voltou no outro dia, né? Por que que isso aconteceu, né? Do hotel não aceitar menos de 3 noites e tudo mais por causa do feriado, né? Que tinha um feriado emendando aí, né? De quinta-feira, aí quinta, sexta, sábado, domingo. Então eles não estavam aceitando e aí deu toda essa bosta aí. Mas aí a gente ficou no Ibis. Enfim, só que, obviamente, né, eles ficaram lá no resort, né, a família da minha
fez, né? Ficou lá no resort, se hospedou lá no resort o feriado inteiro, né? De quinta até domingo. E aí, tipo, ela falou, minha ex falou assim, ai, eu chorei. Tô chorando há 2 dias já com esse casamento. Eu fiquei o dia inteiro chorando ontem por causa desse casamento do meu irmão. Ai, velho. Cara, graças a Deus ela falou isso, bicho. Graças a Deus, velho. Falou isso. Isso me ajudou numa forma, velho. Numa forma que vocês não estão ligados, velho. Mas enfim, né? Isso literalmente só comprova, né, o meu ponto que ela não mudou bosta nenhuma, ela ainda é a mesma menina que eu conheço, a menina mais emocionada, mais dramática, mais difícil de se lidar de todas, né? Então não tem jeito, pai, não tem jeito. Ela tá bonita, tá gostosa, tá, mas como que você vai lidar, filho, com um bicho desse? Não dá, filho, não dá, né? Não dá. Então, graças a Deus ela falou isso aí. Aí eu guardei essa informação, né? Bem, então, né, ela ficou chorando o dia anterior todo do casamento, tá ligado? E aí chorou na hora de ler o trecho lá da Bíblia e tal, no casamento, na cerimônia. Então, isso me ajudou muito, cara, a simplesmente falar, realmente eu tô certo, né? O certo a se fazer é o que eu já estava fazendo, é me afastar o máximo possível dela e, né, nunca mais ter contato com ela e, né, superar de uma vez isso aí, enfim. Eu já tô superado praticamente, eu me considero já superado. Mas assim, enfim, na hora, né, como ela estava no mesmo ambiente ali que e eu estava começando a ficar bêbado com uns whiskies e caipirinhas e tudo mais, é óbvio que as vozes da minha cabeça começaram a falar assim, será que realmente você não, né, essa é a última chance de você ter ela de volta, talvez você deveria, né, sei lá, fazer alguma coisa, dançar com ela, talvez você deveria, né, talvez você deveria pedir ela em casamento, olha só que legal. Vocês já se conhecem bastante, você já, né? E você só pede ela em casamento e foda-se. Vocês já namoraram, né? Você só pede ela em casamento e foda-se. Acabou. Cara, minhas vozes, tipo, a voz da minha cabeça começou a falar isso mesmo, velho. Começou a falar isso mesmo. E não dá, né? Não, como que eu vou fazer? Eu obviamente, né, ignorei e levei em conta esse fato incontestável e maravilhoso que demonstra que ela é que ela é emocionada pra caralho. Não é emocionada no sentido de hoje, sabe, emocionada no sentido de hoje, de tipo, ela demonstra, né, a pessoa demonstra sentimentos, ela demonstra já, sei lá, no primeiro encontro, enfim, aí a pessoa já é emocionada. Não, tô falando emocionado no sentido mais antigo e pejorativo mesmo. A pessoa ela é dominada pelas emoções dela e ela não sabe lidar.
com isso. Ela é imatura, né, emocionalmente. Era tudo que eu falei, né, no episódio 530, né, eu não sei se foi, enfim, o nome do episódio é 530, tá? Eu acho que foi o Extra 73, eu acho, tá? Eu posso estar enganado. Mas o título obviamente é 530. E eu queria aproveitar para explicar o nome desse episódio. Por que 530? Não faz o menor sentido, né? Não, faz sentido. 530, cara, é uma música do Kanye West. Essa música do Kanye West, ela fala sobre a situação que ele teve com a Kim Kardashian e tal. Ele, né, casou com a Kim Kardashian, teve filhos e tudo mais. Só que, né, eles entraram, né, faz um tempo já, né, eles se separaram. E aí meio que ele fez essa música, né, falando sobre todas essas coisas, esse processo de separação e tudo mais, e né, também, tipo, acusar Kim Kardashian de, tipo, ser interesseira, ser dinheirista, de dar em cima de outros rappers e tudo mais, e todo esse tipo de coisa, assim. E, tipo, cara, né, foi uma coisa relativamente, não, tipo, as histórias não são parecidas, claro, mas o contexto em si é parecido, né, tipo, houve o término com minha ex, né, e minha ex me decepcionou, minha ex, né, fez coisas que eu não aprovo, né, fez coisas sabe, de vadia, cara. Vou fazer o quê? Vou falar o quê? De vadia, você entendeu? Ela mentiu pra mim, ela mentiu e fez coisas de vadia, tipo, né, falar, de ter me largado, porque ela sentiu que ela tinha que aproveitar mais a vida dela de adolescente, ou seja, né, ver outros caras aí, conhecer outros caras, ir em festinha e tudo mais, viver a vida de solteiro. Você entendeu? E, enfim, aí o contexto é parecido, né, com essa música, né, e essa música, cara, é muito boa, do Kanye West, né, é muito boa, é muito boa. Então, eu meio que, sabe, eu coloquei toda essa situação nessa música, sabe? Sempre que eu coloco essa música, tipo, pra ouvir e tal, eu lembro da minha situação também, né? Então essa música virou esse meu ex-relacionamento que eu tive com minha ex. E os acontecimentos que ocorreram, assim, entendeu? E essa música chama 530. Por quê? Porque o Kanye West, ele tem um contexto pessoal ali que ninguém sabe ao certo, mas o que ele fala na música é 5:30 the car is missing, ou seja, 5:30 o carro está perdido, o carro foi perdido, sei lá. Então aconteceu alguma coisa nesse horário e alguma coisa relacionada ao carro dele perdido, alguma coisa importante na vida do Kenny, que tem a ver, obviamente, com a Kim também, que ele
colocou o nome na música como 530. Entendeu? Então eu decidi colocar esse mesmo, né, título do podcast com 530, que foi um podcast praticamente, né, inteiro falando sobre a situação que eu tive, né, com a minha ex e tudo mais, que ela tentou voltar comigo e tudo mais no começo desse ano. Então foi isso, né? Essa é a explicação. Tá, mas voltando, né? Enfim, depois que eu tomei uns goró a mais, né? Uns uísque, umas caipirinha, existiram essas vozes aí na minha cabeça, mas o que me ajudou muito foi realmente esse fato, né? De que é um fato praticamente, sabe, tipo, comprovável, sei lá, tipo, um fato, é um fato, né, o fato é um fato, mas eu tô falando assim, um fato que comprova que eu estava certo, né, todas essas coisas de imaturidade, de, né, ser controlada pelas emoções, ela ser controlada pelas emoções dela e tudo mais, enfim, né, de ela ter chorado praticamente o dia inteiro, tá ligado? Só por causa da porra de um casamento que o irmão dela tava se casando. Tipo, não era nada, né? Cara, é um casamento, bicho, é um bagulho normal, tipo, as pessoas se casam, sabe? Tipo, cara, sabe? Tipo, não dá, não dá, não dá. Tipo, eu entendo, na hora do casamento ali, sentir um bagulho bom, sentir uma vontadezinha de chorar. Cara, até eu me emocionei um pouquinho nesse casamento aí, tipo, mais pelas palavras de Jesus, sabe, que o padre tava falando e tudo mais, que eram muito bonitos. Eu tava mais orgulhoso de, sabe, dessa questão do catolicismo, de ver um sacramento, né, na minha frente, um sacramento, né, um rito, né, de casamento ali na minha frente, bonito, sabe? Eu tava mais emocionado por causa disso do que o, sei lá, o casamento, sim, do que as pessoas realmente se emocionam, né? E as pessoas juntas, casamento, forever, sei lá. Então, esse fato, né, dela ter chorado, cara, me ajudou demais a conter todas essas vozes aí e ignorar todas elas, né? Porque talvez se não fosse esse fato, bicho, eu poderia ter feito muita merda, viu? Poderia ter, sei lá, dançado. Pedido em casamento, acho que eu não ia pedir. Eu acho que eu não ia chegar a esse ponto, cara. Só se eu tivesse bebido muito mesmo, mano. Muito, muito, muito mesmo. Mas, graças a Deus, eu não dei o azar de ter bebido tanto assim, de ter ficado loucaço e de acontecer essas porra, tá ligado? Com certeza, tipo, no dia seguinte eu nem ia lembrar que eu pedi ela em casamento, sabe? Tipo, eu ia acordar casado com ela, sabe? Tipo, ia ser um pesadelo completo, mano. Caralho, eu só fico imaginando, imagina, cara. Eu simplesmente, de tão bêbado que eu fiquei, eu caso com a porra da minha ex, velho. E ela aceita. E pra sair do bagulho, tá ligado? E pra sair do bagulho, tipo, como que faz, mano? Não faz, velho. Acabaria minha vida ali. Eu, 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 eu estava prestes, tá ligado? Tipo, eu fiquei. Vai. A 500 ml de whisky e caipirinha fazer. De acabar com a minha vida. De acabar com a minha vida. Então,
foi perigoso, tá? Foi perigoso. Mas é isso, cara. Obviamente, né? Como eu disse, mesmo você tendo todas essas questões claras na cabeça e tudo mais, obviamente a voz na cabeça vai aparecer e tudo mais, justamente, né? Porque você conhece muito a pessoa, ela tem a mesma, né? Ela tem a mesma função que, sei lá, uma droga, tipo, na cabeça. Então, tipo, se você está viciado numa droga, você construi uma estrutura onde tem várias bolinhas ali, vários pontinhos, que cada vez que você fuma a droga, né, você consome a droga, você adiciona uma bolinha. Então vai se criando uma estrutura e essa estrutura começa a ficar viva e isso se chama o vício, né? Então, não tem como, né? Se eu, eu, eu dei um ponto final nessa questão da minha ex, foi começo desse ano, você entendeu? Então não tem como essa estrutura ter morrido por inteiro mesmo. Meu racional foi, tipo, meu racional foi limpo. Eu superei no meu racional, no meu intelectual, eu superei completamente ela, né? Pensando realmente, racionalmente sobre, é, sobre ela, eu não tenho a mínima vontade nem atração, sabe? Tipo, de voltar para ela. Mas com o efeito das bebidas, né? Com o efeito das bebidas, com o efeito das emoções, essa estrutura, né? Essa estrutura de ter conhecido ela, né, que foi construída sobre ela, né, esse vício nela, que foi construído na minha cabeça, aparece, né? E eu, né, fica mais emotivo. Então, as vozes da cabeça tentam alimentar essa estrutura, falando assim: volta pra ela, né? Conversa com ela, volta pra ela, goste dela, você já conhece ela, então vai ter que ser ela, tem que ser ela. Bom, aí eu consegui, né, ignorar esse fato, né, como eu disse, ajudou muito. A única coisa que aconteceu, cara, eu fiquei bastante bêbado. A outra coisa também, a mãe da minha ex, né, começou a fazer essas brincadeirinhas comigo de tipo, começou a me incentivar, né, a falar, vai dançar com ela, sabe, tipo, vai puxar ela pra dançar, vai conversar com ela e tal. Tentou me conhecer, enfim, eu não dei ouvidos, nem fiquei com raiva, não, sabe? Fui educado, cara, foi tranquilo. E aí a outra coisa que, né, enfim, com tudo isso, né, vem realmente esse passado à tona e vem essa carga emocional, não tem como, cara, eu tô no mesmo ambiente que ela, eu tô meu, né, eu tô nessa coisa aí, então vem uma certa tristeza, né? Ainda mais bêbado, enfim. Vem uma certa tristeza, cara. Veio uma certa, né? Tipo, pô, eu queria que desse certo, né? Junto com ela. Não queria que desse errado, obviamente, né? Então, realmente, cara, eu fiquei um pouco triste, né? E, cara, mais do que nunca, cara, meu corpo pediu cigarro. Eu não sei porquê, mas eu acho que também o cigarro sempre me ajudou um pouco nessa questão de ansiedade e tal, de coisa, mas tipo, já fazia um tempo que tipo, meu corpo tava pedindo cigarro. Até mesmo antes disso, sabe? Tipo, já fazia um tempinho assim, tipo, meu corpo tava
porra, e se você voltasse a fumar cigarro, hein? Isso ia ser legal, hein? Se você voltasse a fumar cigarro. Enfim. E aí foi o pico, né? Quer dizer, não foi o pico, né? Mas foi o momento propício. Eu estava triste, eu estava bêbado, eu estava numa festa, eu estava tentando esquecer minha ex, né? E eu estava, né? Eu estava entre o certo, né? E voltar com a minha ex. E eu estava, né? Eu tinha que fazer o certo. O certo era nunca mais falar com ela. Então, né? Ia ser a despedida oficial, ia ser, sabe? Todo esse drama eu estava carregando na hora. Então, era um momento propício para simplesmente fumar a porra de um cigarro, sabe? Tipo, e completar, sabe? Tipo, né? Se encaixa perfeitamente, né, nesse cenário, sabe? Um cigarro. Você fuma pensando no passado, você fuma pensando nas coisas, então, né? E aí, só que como que eu ia fazer? Eu não tinha um cigarro. E aí eu tive bolas de, sabe, sair, né? Na verdade, não sei se meu vício em cigarro, enfim, minha vontade de fumar um cigarro, com certeza falou mais alto ali e me deu a coragem suficiente para perguntar pro um japa que tava fumando se ele me emprestaria um cigarro dele. E aí ele emprestou. E aí eu acendi com o isqueiro dele ali, bonitinho, e fumei. Foi maravilhoso. Sinceramente foi maravilhoso. Esse cigarro foi muito bom. Fazia muito tempo realmente que eu não fumava um cigarro. E foi muito gostoso. Então, foi isso, cara. Eu fumei esse cigarro, terminou, eu tive que voltar pra festa e tal. Aí eu e meus pais, a gente foi embora de fininho ali da festa. Foi embora mais cedo, foi até, acho que antes da meia-noite, tipo, foi 11h30, enfim. E a gente não queria ficar até mais tarde, né? E a gente tinha que voltar lá pro hotel, era meia hora de carro e tudo mais. Então, deu tudo certo, voltamos pro hotel, foi tranquilo, né? E foi isso. E é isso aí, cara. Nunca mais nunca mais vou ver minha ex, graças a Deus, se Deus quiser. E nunca mais vou conversar com ela. É isso. É isso, bicho. Está completo, né? Já está finishado. É isso, cara. Foda-se, pau no cu da minha ex. Tamo aí, né? Em busca de mulheres melhores. É foda, mano, é foda. Sabe o que é foda, cara? Minha ex era bonita, então é isso, cara. Não tem outra explicação, cara. Quanto mais bonita, mais louca ela é. Só que ela tinha um grau de loucura, acho que até maior que outras garotas, viu? Ela grauzinho de loucura fodida, viu? Foi foda, foi foda. Mas é isso aí, bicho. Importante que acabou. Importante que acabou de vez. Bom, 1h04, legal. Tá, é um bom tempo de podcast, né? Não é muito longo, mas também não é muito curto. Eu tinha outras coisas pra falar. Eu poderia começar a falar do filme Conclave, né? Que eu vi
ontem com Wesley, mas sinceramente eu nem tô com vontade, viu? Porque eu já discuti, né, com Wesley sobre o filme, então eu tô sem vontade sei lá, tipo, repetir o que eu falei, isso aqui, tá ligado? Pra vocês. Mas, enfim, não, não sei se eu dou spoiler não. Acho que eu não vou dar spoiler, tá? Não se preocupe. Mas é isso, cara. Acontece um plot twist, essa é a verdade. E aí esse plot twist meio que muda toda a questão do filme e tal, enfim. E sinceramente, né, uma coisa decepcionante, né? Uma coisa eu não concordo, basicamente. É isso, bicho. Aí pra quem assistiu, obviamente entendeu, né? Bom, é isso. Acho que eu vou terminar o podcast por aqui mesmo. Não sei se o podcast foi bom ou ruim. Eu tenho que pensar agora no nome do podcast. Que merda. Tamo junto, cara. Boa noite. Eu vou dormir agora. Meia-noite e 46. Meia-noite e 46. Tamo junto, cara. Obrigado por ouvir quem ouviu até aqui. E é isso, cara. Até a próxima. Quem sabe? Falou.